Vamos falar a respeito de um outro assunto, o Pacto pela Ordem. O governo do Estado, na semana passada, lançou esse pacto, onde algumas medidas mais duras estão sendo tomadas na segurança pública para fazer com que haja o combate à criminalidade. 15 pontos foram apresentados na oportunidade, com mudanças de legislação, inclusive, e mudança de procedimento, desde mudança de procedimento policial até a mudança legislativa. Por causa disso, haverá necessidade de uma tramitação na Assembleia Legislativa do Estado em relação ao Pacto pela Ordem. Hoje, o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, comentou a necessidade do debate na Assembleia Legislativa. Hoje a gente trouxe vários projetos de leis que estavam dentro daquele pacote, como, por exemplo, a possibilidade do policial fiscalizar as medidas cautelares diversas da prisão, quando um juiz fixa a tornozeleira eletrônica e várias medidas que os apenados devem cumprir. Quando não são cumpridas, a gente não tinha a possibilidade de levar a autoridade judicial, e agora a gente vai sugerir aqui à Assembleia que faça isso. A questão da não fiscalização do licenciamento nas abordagens policiais, mostrando que as blitz têm um objetivo de trânsito e não de fiscal, muito mais de combate à criminalidade, a questão do Estatuto das Vítimas, um fundo de reparação às vítimas, a lei que endurece a questão do cadrão, do grau, do rolezinho, e também o Estatuto de Proteção Animal. Também a questão da melhora, da bonificação dos policiais que cumprem as metas de esforço e de resultado que estão sendo definidas. Então, tudo isso serve para a gente endurecer ainda mais o enfrentamento à criminalidade violenta e trazer mais tranquilidade ao povo piauiense. O secretário Chico Lucas falou de alguns pontos que podem ser debatidos na Assembleia Legislativa. E, recentemente, o delegado-geral de Polícia Civil, Lúcio Queico, esteve aqui e falou de alguns que não podem ser debatidos na Assembleia, mas eles apostam no entendimento por jurisprudências já existentes. Por exemplo, quando você consegue manter na prisão alguém que pela segunda vez está sendo preso com uma arma ilegal, por exemplo. Então, eles estão já buscando nos entendimentos. Não dá para legislar no Piauí sobre esse assunto, né, Erivaldo? Depende do Código Brasileiro, Código Penal, Código Penal brasileiro. Mas dá para apostar no entendimento com o diálogo com outras instituições, como o Ministério Público e o Judiciário. É um esforço que a gente percebe ser gigantesco quando a gente vê o secretário de Saúde indo tratar da tramitação dessa matéria na Assembleia. Foi recebido pelo presidente, deputado Severo Eulário, numa conversa longa que tiveram, e estabeleceram uma espécie de proposta de tramitação, que terá o aspecto interno, como você falou, as matérias, são projetos de lei, são 16 projetos de lei, que serão analisados na Comissão de Constituição e Justiça quanto à legalidade. Não há nenhum tipo de interesse, não pode também, inconstitucional, né, de buscar confrontar com legislação supra, digamos assim, Código Penal, Código Civil, Constituição Federal, não pode, obviamente que cai na inconstitucionalidade, mas são projetos de lei que procurarão se adequar ao que já existe de legislação estabelecida e consolidada para aprimorar, apertar o cerco em relação à violência, à criminalidade. Por esta razão, ficou estabelecido lá o compromisso do presidente Severo Eulário de abrir o debate para a sociedade, Joelson. Talvez aí seja o momento mais, eu diria assim, propício para se debater uma situação dessa ligada à segurança. Pelo menos 3 audiências públicas serão realizadas para aprofundar o tema e até mesmo propor mudanças nos projetos apontados pelo governo do Estado e que serão apreciados na Assembleia Legislativa. Isso é uma correção, eu disse que Chico Lucas era secretário da Secult. Da Saúde. Da Saúde. Da Saúde? Perdão, foi? Da Saúde, foi. Não da Segurança Pública. Houve uma reforma no governo, mas não chegou a tanto, né? Não, ainda não. Mudança não. Aí seria para lá de pontual. Então não é secretário de Saúde, secretário de Segurança Pública, Chico Lucas. Está corrigindo aqui a informação. O fato é que ele foi lá acompanhando a tramitação. O deputado doutor Vinícius, líder do governo, falou sobre o Pacto pelo Piauí. Está prometendo um debate no parlamento a respeito de tudo aquilo que está sendo debatido no governo para as melhorias, tanto na segurança pública quanto em outras pastas. Vamos ver. Agora, com o Pacto pela Ordem, eles são medidas mais
firmes contra a criminalidade, onde você vai ter medidas contra crimes contra animais, medidas mais firmes contra crimes de trânsito, né, visto que nós temos a maior mortalidade proporcional em acidentes de trânsito do Brasil. Por isso, essa ênfase entre o enrijecimento da lei em relação à segurança, mas também políticas públicas como a CNH social, você permitir que mais pessoas tenham acesso ao treino, né, de direção, receber a Carteira Nacional de Habilitação, inclusive um capacete com um símbolo dessa proteção social. Então, são 16 projetos que estão começando a chegar na casa. Hoje foi uma visita do secretário Chico Lucas ao presidente da Assembleia para poder já dar um início a esse diálogo do governo com a Assembleia, e os próximos passos é aguardar a vinda dos projetos oficialmente pela Procuradoria, sendo direcionado aqui para a Assembleia, e a partir daí iniciar as comissões, avaliações, para que a gente chegue nesse cenário de segurança que a gente precisa em diversas áreas. Lívia, tá aí, os projetos vão tramitar, é mais de um, né? São muitos aí que em conjunto formam esse pacto, ou ajudam a nortear esse pacto, a autorização da realização de atividades em torno desse pacto pela segurança, pela ordem, e pelo que vamos vendo, né? O secretário foi à Assembleia, foi recebido pelo presidente, o líder fala com convicção a respeito da tramitação, veremos esses projetos andarem, veremos esse lastro legal ser formado para que haja o trabalho feito pela segurança pública. E é interessante perceber, Gelson, que por meio dessas ações estadualizadas, existe uma certa autonomia do próprio Estado em relação a sanar essas dificuldades de segurança, e não somente a segurança por meio de crimes, por meio da violência, mas a segurança inclusive no trânsito, sim, que antes era muito relacionada a um nível federal, a outro tipo de posicionamento que não necessariamente seria do município e do Estado. E agora essa responsabilidade também se torna amparada por eles. E é importante também ressaltar que, por meio dessas ações, o próprio país como um todo também está se referenciando, como é o caso dos celulares, que o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, já colocou como uma prioridade também repercutir essa política piauiense por meio de uma ação nacional em todos os estados, mas amparado pela União, amparado pela Federação. Então, tudo isso rechaça esse comportamento mais ostensivo, que é uma virada de chave que estava demorando a acontecer. Uma política de governo que vem se tornando cada vez mais contundente, porque não era uma realidade. Era muito amparada no discurso ideológico, por exemplo, de Bolsonaro, de bandido bom é bandido morto, e de ter uma política mais ostensiva por meio da polícia. Então, agora, o presidente Lula, ele traz esse olhar por meio da sua equipe, não necessariamente por ele, de ser mais ativo por meio da justiça, do policiamento, de toda a segurança do Brasil. E outro assunto também, né? O pacote, as medidas, elas também estimulam a municipalização do serviço de trânsito. Atualmente, no Piauí, 15 municípios têm o serviço de trânsito municipalizado. A ideia é que outros municípios possam investir no seu controle de trânsito, esse trans de cada cidade, né? Vamos colocar assim, né? Que seria as superintendências de trânsito dos municípios, ou secretarias de trânsito nos municípios.